Estamos ao vivo pela Gera TV Canal 4 com o programa Luz Costa, lembrando as meninas de 17 para 18 anos que queiram participar do Miss Teresópolis Oficial 2019. As inscrições estão abertas nas últimas semanas no Estúdio de Beleza Jorge Costa, Rua Muquim, número 9, bem em frente à Receita Federal. Você deve comparecer com uma foto 3x4, preencher a ficha de inscrição e em breve a gente vai entrar em contato, reunir todos os candidatos e mostrar todos vocês para a mídia. Lembrando que o concurso esse ano é mais cedo, uma vez que nós temos eleições no mês de outubro, então o concurso é em setembro, e nós temos a Copa do Mundo. Então a gente tem que lançar as meninas no mês de março, março nós estamos, mas acredito que no máximo, final de abril, início de maio, a gente está lançando as candidatas do Miss Teresópolis 2019. Então não perca mais tempo, vá correndo ao Estúdio de Beleza Jorge Costa, Romuque, número 9, e faça já a sua inscrição. Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre a Semana da Mulher e, consequentemente, bem com isso, com esse tema, nós temos aí muitos assuntos interessantes. Ao meu lado está o Dr. Gustavo Gama, ele é ginecologista, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão das prevenções. Mas antes de conversar com ele, deixa eu trazer o Thiago do Espaço Vibifê, que serve o programa Luz Costa sempre com muito requinte e glamour. Muito obrigado à parceria de sucesso do Wagner, que é realmente um parceiro de quase 10 anos aqui na TV. Então, muito obrigado pelo carinho do Espaço Vibifê, o maior buffet do estado do Rio de Janeiro. Premiadíssimo, pode ter certeza. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Bom, Semana da Mulher, nada mais oportuno do que falar sobre esse ser fantástico e que, na verdade, precisa ter alguns cuidados, porque em qualquer idade a prevenção está em primeiro ponto. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse assunto na área ginecológica, na área que você atua, para a gente poder entender um pouquinho e a gente conseguir dialogar e mostrar para essas mulheres a importância da prevenção. Sim, perfeitamente. Óbvio que assim, a medicina preventiva é a melhor forma de se fazer a medicina, né? Ou seja, a gente conseguir fazer diagnósticos precoces e evitar que doenças se desenvolvam. E isso, o seu canal aqui é super importante, é por isso, para orientação. Né? Os pacientes precisam estar cientes, as mulheres precisam estar cientes da importância de hábitos de saúde e hábitos médicos, né? Que elas têm que seguir ao longo da vida toda, não importa a idade. As mulheres têm sempre problemas de saúde que estão relacionados de acordo com cada faixa etária, e a gente tem uma preocupação maior sempre com o diagnóstico precoce relacionado ao câncer, né? Uhum. Que é o que a gente tem programas nacionais, que é o que a gente tem que focar principalmente para as pacientes, para as mulheres. Você como médico ginecologista, eu pergunto a você uma coisa que muitas mulheres, às vezes, em casa devem estar se perguntando. Você tem dificuldade de atender mulheres, você sendo homem, atender mulheres, ou as mulheres preferem ser atendidas por mulheres? Como é que é essa situação? Isso é muito interessante. Eu, obviamente, não tenho dificuldade nenhuma, né? Porque eu já estou habituado a lidar com mulheres, né? Eu tenho dificuldade, na verdade, de atender os homens, né? Porque eu não estou acostumado seja com o aparelho genital masculino. Mas as mulheres existem sim. Existe um certo receio, preconceito, não diria preconceito, mas existe vergonha, né? Existe a vergonha porque existe uma exposição na parte íntima da mulher. Exato. Por mais que a gente tenha toda uma cobertura, né? A pessoa está com avental, existe uma cobertura de pano, realmente a gente deixa a mulher bem ficar mais à vontade possível, mas elas se sentem, eu não sei te dizer se existe uma estatística que eu possa comprovar, mas que elas se sentem mais confortáveis às vezes com mulheres. Mas existem outras, em contrapartida, em que preferem ser tratadas por homens. Uhum. Eu acho que, sim, esse público de homem ou de mulher, o que importa é a gente oferecer qualidade, oferecer um bom atendimento, oferecer diagnóstico e oferecer o apoio à mulher. Né? Quais são as doenças que, na verdade, a mulher precisa se precaver, no caso, fazendo os preventivos, né? Fazendo os exames rotineiros, porque, além do câncer, né, de colo de útero, que é um dos que mais aparece na lista, quais são as outras possíveis que, na verdade, precisam ser diagnosticadas com antecedência para haver momento de cura e um restabelecimento total? A mulher, inicialmente, ela já, bem diferente do homem, tem o hábito de ir ao médico regularmente. Né? E o ginecologista é sempre aquele primeiro médico, é o médico de apoio. Se a gente fosse comparar com a população geral, seria mais ou menos como o médico de família, é o ginecologista para a mulher. Né? O médico de família teria que atender uma comunidade, o ginecologista é a referência da mulher para a saúde. Sem dúvida. Então, qualquer coisa que ela sente, seja no abdômen, seja na mama, seja no tórax, ela procura o ginecologista para esclarecimento. Ela está sempre preocupada em ter algum problema. Então, isso já é uma coisa boa. As mulheres têm o hábito de se prevenirem. Desde cedo. Desde cedo. Mas, assim, então, existem alguns exames importantes em cada faixa etária. Mas, na verdade, muitas das vezes, quando as mulheres só procuram um ginecologista, é em função da sintomatologia. Então,
Então, às vezes, se elas estiverem sentindo alguma coisa, você consegue fazer algum diagnóstico de acordo com a sintomatologia e com a idade. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando da prevenção, né, que na verdade a gente chama de diagnóstico precoce, principalmente relacionado ao câncer. Né? Então, esses sim são os exames mais importantes para não só para quando a paciente sente alguma coisa, mas é para a gente poder evitar, conseguir fazer um diagnóstico o mais inicial possível e ter melhor tratamento e até mesmo a cura. E aí, como você citou bem, o exame preventivo, né, o exame de Papa Nicolau, que é o exame que a gente faz o rastreio do câncer de colo uterino, que é o que as pacientes estão mais, que é o que acaba motivando principalmente as pacientes a procurar um ginecologista. E, muitas vezes, numa consulta habitual, que seria uma consulta de rotina por a coleta do Papa Nicolau, a gente acaba, às vezes, diagnosticando na entrevista outros problemas que possam estar afetando a paciente, às vezes problemas emocionais, às vezes problemas hormonais, que possam ser relacionados, às vezes, a problemas de hipotireoidismo. É muito comum. Você na anamnese, conversando com a paciente, você acaba entrando numa outra área que não seja a sua área realmente da ginecologia, ou alguns outros problemas, problema gastrointestinal, orientação contra a constipação intestinal, que é muito comum na mulher, orientações em relação a hábitos saudáveis de vida, atividade física. Numa conversa, na entrevista, a gente acaba conseguindo orientar bem em relação à saúde para a mulher. Mas o Papa Nicolau, o exame preventivo, ele é o que referencia a mulher, principalmente para o ginecologista. Né? Elas têm o hábito de, a grande maioria dessa coleta anual, existe a preocupação com o desenvolvimento do câncer de colo e acaba motivando principalmente. Se nós formos focando ainda no câncer, né, em relação à nossa população, o câncer que mais incide na mulher é o câncer de mama, né, em que o rastreio é feito pela mamografia. A mamografia é o exame ideal para rastreio do câncer de mama. Em segundo lugar, seria o câncer coloretal, câncer de intestino, em que a gente também consegue orientação, que ele é um câncer mais tardio. Na mulher tem uma incidência grande? Sim, esse é o segundo câncer de incidência na mulher. Eu gosto sempre, quando eu dou aula para os alunos aqui na faculdade, sempre que eu estou na aula, eu dou uma aula de câncer. Eu gosto sempre de citar isso, porque é sempre essa surpresa. É porque normalmente o homem tem a questão do câncer de próstata, que é muito mais comum do que o câncer na mulher no intestino. Na população geral, o câncer mais incidente é o câncer do homem, que é o câncer de próstata. Exato. Na mulher, a mulher vem em segundo lugar com o câncer de mama. Na mulher, o câncer coloretal é o segundo em incidência. Em terceiro lugar, o câncer de colo do útero. Nossa, uma surpresa, realmente. Pois é. E os três são possíveis de fazerem, tem métodos de fazermos o diagnóstico precoce. Então, dos três mais incidentes na mulher, a gente consegue detectar com exames que são exames práticos e relativamente acessíveis a pacientes. Muito bem. Doutor, em relação à questão das idades, né? Normalmente a mãe leva a menina quando ela menstrua pela primeira vez. Sim. E mesmo ela sendo virgem, fora isso, hoje em dia a liberação sexual está muito grande e a vida sexual da mulher começa muito cedo. Sim. Às vezes muito mais cedo do que a gente gostaria, de fato. Né? Eu, como sou coordenador de MIS, a gente sempre procura e trabalho com crianças, que são crianças para mim, de 4 a 17 anos. Sim. Então, eu acho que é muito novo para ser maturos ainda. Eu acho que tem muito para aprender, mas hoje, infelizmente ou felizmente, eu não sei, os tempos estão muito mudados, existe assim essa questão do início da atividade sexual muito antes da necessidade real, que seria com 12, 13, 14 anos, a menina já está tendo relações sexuais. Quais são as diferenças dos exames que são feitos na mulher jovem e na mulher de mais idade? Sim, na mulher jovem, a gente vai estar ligando, principalmente quando ela entra nesse início da menstruação, são os sintomas menstruais, tá? Então, normalmente é muito comum cólicas mais intensas e a menstruação mais intensa. Isso é comum da mulher jovem, dos anos seguintes ao início da menstruação, que a gente chama de menarca. Então, logo após esse período da primeira menstruação, existe sempre essa fase de transição menstrual, em que a mulher acaba se queixando bastante de cólica e excesso de menstruação. Isso vai manifestar novamente no final da vida hormonal da paciente, no que a gente chama de climatério, que é a perimenopausa. Né? A paciente próximo do período da menopausa, que é quando a menstruação se encerra, a gente também passa a ter esses eventos hemorrágicos com aumento de volume de sangramento. Não são todas que vão passar por isso, mas isso é muito comum nessa fase. Na verdade, a menopausa, é a ausência do ciclo, é isso? Isso. A menopausa, a gente classifica a menopausa como a ausência de menstruação por 1 ano, tá? Depois ela volta a menstruar? Não, ou seja, a mulher que após a menopausa é a data em que ela menstruou pela última vez e ficou 1 ano sem menstruar. Entendi. É assim que a gente classifica. Então, a mulher que menstruou hoje pela última vez, tendo que 1 ano depois ela não menstruou mais. Então, aquela data é a data da menopausa da paciente. Que é muito comum nessa fase também, na fase do climatério,
ter menstruações irregulares. Então, ela pode menstruar hoje, depois menstruar 3, 4, 5 meses depois, ter ciclos um pouco irregulares. Que, da mesma forma, é comum também na menina jovem. Ela tem ciclos que a gente chama de ciclos anovulatórios, em que são ciclos um pouco irregulares. Então, de acordo com a idade inicial, normalmente está ligada a períodos menstruais. A iniciação sexual é importante, aí sim, a associação do exame do preventivo Papa Nicolau, a citologia do colo uterino. Porque o principal fator de risco é um vírus HPV, e que tem a sua principal via de transmissão a via sexual. O HPV, a gente não pode afirmar que ele seja exclusivamente sexual, mas a principal via de transmissão é a via sexual. Com certeza. Então, a iniciação da vida sexual da paciente leva a essa preocupação com lesões do colo uterino que possam vir a desenvolver câncer futuramente. Da mesma forma, a gente sabe que a mulher jovem costuma desenvolver lesões no colo do útero, que a gente chama de lesões de baixo grau, em que tendem a regredir de forma espontânea com o passar da idade, quando ela desenvolve um sistema imunológico mais efetivo. Então, a menina, vamos dizer, adolescente, jovem, ao redor dos 20 anos, ela tem uma tendência, depois de melhorar o sistema imunológico, e conseguir combater esse vírus mais efetivamente. Então, nessa idade, de acordo com esses casos, sejam detectadas alterações no colo do útero, a gente pode ter uma conduta mais conservadora, porque a gente sabe que tem uma tendência de expulsar o vírus, tá? Você combater o vírus. A maioria consegue eliminar o vírus em até 2 anos. O Ministério da Saúde recomenda o início da coleta do Papa Nicolau aos 25 anos. Isso é muito controverso. Sem dúvida. A grande maioria dos ginecologistas recomenda pelo menos 1 ano após o início da vida sexual. Não existe uma data certa para o início da coleta do Papa Nicolau. 25 anos, o argumento... Antigamente, né? Hoje em dia a maioria inicia a vida sexual muito mais precoce, não tenha dúvida quanto a isso, exatamente. E a gente tem a questão também, como você acabou citando, né, dessa liberdade sexual leva não só a múltiplos parceiros. O múltiplos parceiros aumenta a chance de doenças sexualmente transmissíveis, de gravidez indesejada. Exatamente, indesejada. Então, assim, na mulher jovem, gravidez indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis mesmo são as mais preocupantes. Né? Eu trabalho no Estado das Clínicas, lido lá com os alunos, com os residentes, e a gente está tendo atualmente uma incidência de sífilis enorme na cidade. Inclusive, eu tenho um trabalho de conclusão de curso a corrigir agora, exatamente falando sobre isso, sobre sífilis na gestação aqui em Teresópolis. E muito em adolescente. Então, a gente fala que é quase que um pacote. Ela fica grávida, a adolescente ela ficando grávida e com sífilis. É impressionante como as coisas começam a retornar. Desculpa, mas a surpresa é bastante grande. Você está falando de sífilis, porque na verdade isso já estava erradicado, né? Na verdade, e agora a gente tem incidência de febre amarela, de sarampo e agora sífilis. Exatamente. Nossa senhora, o que está acontecendo? A sífilis voltou com tudo. Isso? É impressionante realmente. Isso está ligado. Mas eu queria fazer uma pergunta. A sífilis, ela é mais passada do homem para a mulher ou da mulher para o homem? A relação sexual qualquer um pode transmitir para o outro. Qualquer um? A relação sexual tem um contato com secreções, mucosa. Então qualquer um pode transmitir. Não existe só não é só um homem como vetor passando para a mulher. A pessoa usando camisinha, ela não está livre disso? Está protegida, não tem dúvida quanto a isso. O problema é justamente esse, é que as pessoas não têm consciência que não é só a AIDS que se pega sem camisinha, gente. Estamos falando de uma doença que, na verdade, vem lá atrás, que é a sífilis, que, na verdade, é muito complicada, né? É delicada para tratar, inclusive. Quando a gente lida com a sífilis na gestação, a gente tem riscos sérios para o bebê. De sífilis congênita, o bebê já nascer com sífilis e óbito fetal. Meu Deus! Então, a sífilis é muito comum a sífilis levar à morte do bebê durante a gestação. Que loucura! Se ela não tratada e não diagnosticada. E nós temos muitos casos aqui na nossa cidade? Aumentou bastante a incidência. Então, sempre, na grande maioria das vezes, associados a pacientes mais jovens. Por causa da atividade sexual. Por causa da atividade sexual precoce e com múltiplos parceiros. Gente, pais, prestem atenção, conversem com as suas filhas, tentem um diálogo, porque é muito importante que haja uma abertura familiar para que se possa chegar a um consenso, porque às vezes a menina esconde por medo de repressão. Mesmo nos dias de hoje, embora toda essa liberação que a gente vê aí, a menina guarda para si muitas vezes por medo
de comentar com a mãe ou com o pai, ou de ser repreendida. E numa situação dessa, acontece um problema como esse. Não só a questão do HPV, mas a sífilis é realmente uma doença muito complicada. E como o doutor falou, de repente você gera um filho sem saber que está gerando, só vai aparecer depois, e esse feto pode nascer e vir a óbito. Então, olha quantas loucuras, quantas coisas estão acontecendo no mundo, que estão retornando, na verdade, e que a gente tem que ter cuidado. Agora, no caso da mulher mais velha, existe um certo desconforto das senhoras a fazer seus preventivos normalmente. Até uma determinada idade, existe a mãe que vai empurrando, que vai levando, e quando a mulher tem consciência do seu corpo, principalmente, daquilo que ela faz, ela acaba tendo que procurar mesmo um ginecologista com uma certa frequência. Mas depois de uma determinada idade, lá para os 70 anos, vamos colocar assim, 60, 70 anos, a mulher já tem certos receios e certas vergonhas que não tinha anteriormente e para de fazer os preventivos. Como é que funciona isso, doutor? Isso. Então, se a gente for levar agora para outros temas em termos de orientação em relação à coleta, aí sim, pelo Ministério da Saúde, mais uma vez, pelo INCA e Ministério da Saúde, que ditam as regras em relação à oncologia no Brasil, seria aos 65 anos, seria uma data limite. Se a paciente tem 2 a 3 preventivos anteriores, normais, ela pode interromper com 65 anos. Pode interromper? Interromper com 65 anos. O que é só importante a gente frisar? O câncer de colo uterino, ele é muito mais comum, muito mais incidente nas mulheres jovens. Então isso que é uma coisa triste. São mulheres de 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos. São mulheres com filhos pequenos, ainda em plena força de trabalho, que têm suas atividades, e que acabam evoluindo com câncer de colo uterino. Então, principalmente mulheres jovens. A incidência de câncer em mulheres mais velhas, ele é muito menor. Ela é muito menor. Então, por isso a recomendação de interromper com 65 anos. Mas isso não exclui que a paciente não precise ir à consulta ginecológica. Por quê? Na consulta ginecológica, a gente não faz só a coleta do Papa Nicolau. A gente não faz só o exame especular e a coleta do preventivo. Existe principalmente uma incidência de câncer de vulva, a parte externa da vagina, em que muitas vezes senhoras não terem mais prática sexual, a vergonha de não se tocarem, de se conhecerem, acabam não percebendo pequenas lesões que podem evoluir para câncer de vulva e que só o ginecologista que tem acesso na hora do exame ginecológico consegue ver. Então, não só isso. E o câncer de mama, tá? A gente está frisando muito o câncer de colo uterino, mas o câncer de mama tem já uma incidência maior a partir da faixa etária dos 50 anos. Então, ainda aos 70 anos, existe ainda uma preocupação também com o câncer de mama. Então, o exame físico, a realização da mamografia. Então, essas pacientes, mesmo idosas, elas têm que passar por uma consulta ginecológica para a gente, já que a gente está falando de câncer, tentar diagnosticar precocemente outros focos que não só o do Papa Nicolau, do preventivo. Bom, gente, então, a gente está vendo aqui que existem certos alertas que estão sendo dados pelo doutor, a questão da sífilis, a questão dessas doenças todas que foram colocadas aqui, a questão do preventivo mesmo, de realmente ser regular a sua visita ao ginecologista, seja pela ideia do câncer de colo de útero, ou seja pelo câncer de mama. Na verdade, é uma prevenção. A pessoa não tem que ir só porque tem, porque muitas vezes ela não sabe. Então, é necessário que exista um acompanhamento. E para isso existe um ginecologista da sua confiança. Doutor Gustavo Gama, ele é um excelente ginecologista, vem de uma família que o seu pai é Romualdo Gama, é um professor fantástico. Nós temos aí muitas pessoas importantes que fazem parte desse grupo e que, na verdade, estão aqui justamente para alertar você, mulher, na Semana da Mulher. Você procure realmente ajuda, sempre esteja em dia com o seu ginecologista, porque a mulher tem todos os órgãos internos. Então é muito mais difícil, às vezes, detectar algumas coisas se você não for e consultar o seu ginecologista. Então, eu vou pedir para o doutor Gustavo Gama fazer um alerta para as mulheres de modo geral, nessa semana tão especial, e convidá-las para conhecer o seu espaço, onde as pessoas podem realmente fazer uma consulta e descobrir o seu próprio corpo e as coisas necessárias para que tenha uma vida realmente mais saudável e mais íntegra. Então, Luiz, é até importante pegar esse gancho e frisar também que a gente focou muito na questão do câncer somente. Mas o ginecologista tem a parte de orientação de doenças cardiovasculares, fazer uma revisão laboratorial, colesterol, triglicerídeos, que aumentam a chance de infarto, que é comum em mulheres. Então, as mulheres têm que se preocupar principalmente na pós-menopausa,
Quando o paciente entra na menopausa, o estrogênio, que é o hormônio que acaba diminuindo, ele tem um fator protetor. Então, aumenta a incidência de infarto. Então, essas orientações com o ginecologista, osteoporose, esse acompanhamento, e frisar hábitos saudáveis de vida, como atividade física, alimentação saudável, horas de sono. Hoje em dia as pessoas dormem cada vez menos, mídias sociais e a vida mais estressada e tudo mais. Então, assim, é importante isso, a gente frisar que a gente não está só fazendo a prevenção oncológica, né, o diagnóstico precoce dos cânceres. A gente também está orientando a paciente em outras doenças que poderiam também trazer problemas para as mulheres. Por exemplo, como eu te falei, câncer de cólon, doença cardiovascular, diabetes. Então, você consegue orientar a paciente em relação a esses hábitos saudáveis de vida. A melhor fórmula eu sempre falo para todo mundo: atividade física, alimentação saudável, sono adequado. Com isso, você consegue prolongar muito a sua vida. Obviamente, evitar álcool, evitar cigarro, ou seja, evitar outras coisas que possam trazer prejuízo à saúde. Então, por favor, a câmera é sua. Então, o que é importante é isso, a gente ter em mente, a mulher já tem esse hábito de se cuidar muito mais. E que confie no seu ginecologista, faça a sua consulta anual, procure o ginecologista, faça do seu ginecologista seu amigo. Vá lá, seu confidente. Pode, em relação também, a gente acabou não focando, problemas sexuais, a gente consegue, uma boa conversa, resolver a grande maioria dos problemas e, o mais importante, a gente consegue evitar que novos problemas surjam. Então, confie no seu ginecologista, vá sem medo, sem receio, sem vergonha e abra o coração para a gente poder diminuir a incidência de doenças das mulheres e prolongar a vida de todo mundo. Eu queria que você deixasse o telefone, o endereço do seu consultório. Quem quiser realmente fazer uma consulta, eu acho que é bastante importante, como o doutor Gustavo falou, estar sempre ligada no seu próprio corpo. Mais do que ninguém, só nós sabemos realmente o que tem no nosso corpo, o que pode ser descoberto e aquilo que a gente faz. Então, a consciência está acima de tudo e a consciência nos faz evitar algumas coisas que, na verdade, se você não fizer, acabam levando a problemas muito mais graves. Nós atendemos na Clínica Gama. A gente pode nos encontrar nas redes sociais, Gama Saúde da Mulher, no Facebook, no Instagram, nosso site clinicagama.com.br e nosso telefone é 2742-4370 e a gente fica no Cosmopolitan Offices, ali próximo da Alterdata, subindo atrás da Igreja de Santa Teresa para Tijuca. Aqui em cima, perto da Tijuca, ali, atrás da Igreja de Santa Teresa. Doutor Gustavo, eu quero agradecer muito a sua presença, dar um grande abraço no seu pai. Obrigado mesmo. É muito importante que a gente chame as mulheres para esse tipo de conversa aberta, determinada, objetiva, para que ela também se sinta confortável e se sinta acolhida, porque sim, eu acho que quando você dá esse tipo de embasamento, você está trazendo um conforto e trazendo a mulher realmente as falas e mostrar para elas o quanto é necessário e importante a fazer a prevenção. Sim, sim. Parabéns a você, trazendo por essa oportunidade de a gente poder ter essa conversa de orientação, deixando o espaço aí aberto para os pacientes que quiserem contato com a gente pelas mídias sociais, por e-mail, o que precisarem, a gente está à disposição. Parabéns. E parabéns às mulheres, né? Amanhã é um dia muito especial. Como no início você falou isso, o Dia da Mulher é todo dia. Exatamente. Né? Mas amanhã a gente... Tá no amanhã calendário. É só um lembrete. Exatamente. Tá bom? Obrigado, doutor. Obrigado, foi um prazer. Bom, gente, não sai daí que depois do intervalo comerciais vamos falar sobre massagem, massoterapia, tudo que você gosta para ficar mais bonita. A saúde, em primeiro lugar. A beleza vem depois. E agora a gente vai falar de beleza depois dos comerciais ao vivo pelo Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já.